E aí, como é que você tá? Beleza? Eu sou o Felipe Marques, esse é mais um Pod Prime Empreendedorismo Sem Pai. Aqui a gente mostra a história de quem realmente faz acontecer. E você tá aqui, já curte o vídeo, se inscreve no canal e manda pra todo mundo que você conhece. Comigo, Fabião. E aí, Fabião, como que você tá? Beleza? Tudo bem, graças a Filipão. Mais um programa aí, né? Mais um. Tamo junto, mais um Pod Prime com uma estrela aqui que a gente tem um convidado muito especial, né? Aí sim, a gente tá falando com uma sumidade que já tá. Quando a gente pensou em entrar em comunicação, o cara já tava lá fazendo acontecer. Não, Tonhão Nogueira aí, o cara que é comunicador, também é host do podcast Mesa 2 aí, então pra você, vai estar tudo na descrição aí, mas ele vai falar melhor aí, Tonhão, como é que você tá, beleza? Primeiramente, isso entrega muita idade, né? Dizer que a gente é repercussor da coisa, pioneiro da Isso é coisa, verdade. Eu não posso falar. não é uma mentira, né? Tô ficando velhinho. Tô ficando velhinho também. Mas prazer estar aqui com vocês no Pod Prime, né? Com os dois Fs, como eu tava brincando ali nos bastidores, né? O Fábio e o Felipe, que faz essa dupla aí maravilhosa e tá levando muito conteúdo bacana, né, para as redes sociais, porque hoje todo mundo faz podcast, né? Todo mundo, eu tenho um podcast e coisa e tal. Não passa do quinto episódio, mas tem, né? É, E é legal vocês estarem aí promovendo um podcast que fala de empreendedorismo, mas de uma forma leve, gostosa, exato. né? Bem comunicada. E é meio que minha linha também, É, né? como o nosso codinome é empreendedorismo sem pai, né? Que a gente mostra a história de quem não teve muita referência que nem a gente, né? A É, gente isso é muito legal. é um diferencial. E fala também as suas redes sociais, fala também a rede do Mesa pra todo mundo seguir. Bom, mesa 2, vocês vão entrar aí no mesa 2, não agora que vocês estão assistindo, mas depois, ou durante também, faz as duas coisas, né? Dá pra fazer as duas coisas, né? Quem é muito mais assim rápido, né? E eu não sou muito rápido, sou da velha guarda, então eu prefiro entrar depois, mas enfim, você decide como você faz, você entra agora aí no arroba mesa 2, tudo por extenso, e você vai conhecer um pouquinho do meu trabalho, o que é que eu faço, né? O que é esse amarelinho aqui, por que que tudo é amarelo, tudo tem um significado. Entra lá no mesa 2, que é o nosso programa, né? A gente tem um programa que é um podcast, e não só um podcast, mas um canal de conteúdos, né? Então, a ideia é ser um canal de conteúdos, e dentro do canal de conteúdo, na nossa vitrine, a gente tem um Procast. Aí eu vou lhe dizer, Procast, você tá falando errado? Tá com algum problema na cabeça? Não, é verdade. Procast vem da ideia de programa junto com o estúdio de podcast. Programa por quê? Porque minha raiz, já há 15 anos de projeto, é TV e rádio, né? Eu sou radialista por formação, sou especializado nessa área de rádio e TV, sou publicitário e entre outras coisas mais, né? Formado também em MBA em gestão da comunicação corporativa, então a vida inteira eu respirei muito esse lance de TV e de rádio, as referências noventistas, né? Eu tenho 40 anos de idade, apesar de não parecer, mas tenho quarentinha, então tenho muitas referências de rádio e TV. E aí eu peguei esses 15 anos e dentro de uns 3 anos atrás, né? 2023 eu trouxe a ideia do podcast, mais diferenciado com essas referências, que é coisas que ainda não tem. Hoje tá cheio de coisa aí parecida, mas eu fui meio que pioneiro e criei essa nomenclatura do Procast, né? Por ser publicitário, a gente gosta muito de criar nomenclaturas, né? E criar nomenclaturas é bom porque você começa a vender aquele produto de uma forma diferente, né? As pessoas gostam muito do que é novo, né? Do curioso, né? Então, também é bem desafiador. Essa parte cuida bastante também da embalagem, né? Que nem você Sim. falou, que esse, o Procast ele já foge do normal. Primeiramente, gera Ué, será que ele falou errado, né? Será que É, você falou? é. Mas depois você pega, aí vê a ligação dos dois, né? Eu gosto muito de um cara que chama Murilo Gun. Não sei se você conhece o Murilo Gun. Sim, O Murilo sim. Gun também faz muito tempo que eu sigo ele. Enfim. Eu conheci ele na parte do. Quando ele fazia stand-up, mas agora ele já tá em outras coisas. Mas ele é bem doidão. Ele fala sobre a combinatividade, né? Que não existe uma criatividade, né? É uma Com combinatividade. certeza, Você né? pegar e combinar Aí elementos, né? usando referência da TV, o velho guerreiro Chacrinha, né? O Boa. PC vai lembrar disso. Ele falava de quê, né? Que na TV nada se cria, tudo se copia, né? Exato. Que vem da filosofia de um biólogo Lavoisier, que dizia que na biologia nada se cria, tudo se transforma, né? Exatamente. Então a mesma coisa, aí o velho guerreiro Chacrinha dizia, né? Então tudo é copiado, né? Tudo que a gente está fazendo aqui é um modelo que já teve em algum lugar, que a gente aprimora e traz para a realidade de hoje ou para a nossa própria realidade, né? Exato. E é muito Verdade. interessante. Vocês sigam lá, vai estar sempre na descrição dos vídeos o arroba também, para você conhecer o Mesa 2, o Sim, Tonhão. Então você vai lá e vê, e realmente é muito interessante, né? Aquele dia que a gente foi, né? É um cenário.
que foge mesmo do Da normal. proposta, Exato. né? Sim. Da maneira do sofá, de ter outras pessoas também, até o jogo de câmera o microfone, é bem interessante. Nós Exatamente. tivemos a oportunidade de visitar o Tonhão, né? O privilégio do Sim, foi lá convite. que nos conhecemos, né? Vocês foram lá na nossa estreia, da volta da temporada, que já são 5 temporadas nesse formato. Às vezes a gente só muda alguns detalhes, mas nessa ideia de Procast são 5 temporadas, são 15 anos de programa, já fomos rádio, TV, streaming, na época que não existia streaming. Tava falando isso aqui nos bastidores. Eu sou da época do streaming que a gente tinha que pedir licença no ar. Quando eu tinha rádio e programa de rádio, e eu dizia para as pessoas, ó, só cabe 100 pessoas no streaming. Se entrar 101, Linho! Então, eu brincava no ar, na rádio, e dizia assim, ó, sai agora, dá espaço pro coleguinha ouvir no streaming, fica aqui no dial, que tá tudo certo, o dial o mundo todo consegue ouvir ao mesmo tempo, mas no streaming, 15 anos atrás, 12 anos atrás, você não tinha essa capacidade que você tem hoje para milhões de pessoas te assistirem como um alcance de um rádio, de uma TV, entende? Então, é legal, assim, você promover coisas no passado e ver hoje tá acontecendo, a gente se sente um pouco velho, mas também ao mesmo tempo se sente assim, pô, caramba, eu criei algo que as pessoas hoje estão fazendo acontecer, a mesma coisa. Vocês estão fazendo aqui coisas hoje que lá na frente a pessoa vai dizer, pô, aqueles caras que inventaram isso, entendeu? E por aí vai, né? Então, não existe nada 100% criado, Exato. né? As inspirações é que vão fazer a diferença. Eu Boa. gosto muito, até eu acabei assistindo recentemente, acabei assistindo o filme do Michael, né? Eu até tava conversando com o Fabião, Ainda não vi. eu vi. E aí tem Também não. tem uma parte do filme que ele fala, né, que ele acorda 3 horas da manhã com a ideia e liga pra todo mundo pra ir pro estúdio pra gravar. E aí o produtor fala, mas por quê, velho? 3 horas da manhã. Fazer o quê lá? Vamos deixar pra de manhã cedo. Ele falou, não, vamos agora, porque se eu não fizer isso agora, essa ideia vai ir pro Prince e ele que vai gravar. Que é como se fosse tudo fosse, tá aqui, ó, tá no campo do. Tá tudo rodando aqui, Mas né? é verdade, né? Diz que as palavras são muito jogadas ao vento, né? Isso. Se você não faz aquilo agora, o vento leva e Não acaba existe usando. oportunidade perdida, né? Ou alguém vai aproveitar. Com certeza. Né, não, Fabião? E É o que, que você verdade. acha sobre a história do que o Tonhão contou, né? Que é interessante dele ter passado por algumas mudanças e tá sempre se adaptando e criando em cima do cada formato que vai aparecendo. Sim, a gente vê assim, Tonhão, na verdade que o Tonhão ele respira isso, né? Isso. Ele respira a arte, respira o profissionalismo, assim, desde o início do primeiro contato. A gente vê as pessoas que vão ao seu programa, a forma que você trata, né? Todo o preparo que você tem, a Sim, bagagem que você tem, né, sim. cara? E na verdade não parece você tá, um cara de 28 anos aqui. Exatamente. Temos um cara super jovem aqui, Exatamente, tá de bem. espírito, de aparência, de Ah, tudo, né? seus Então, olhos, assim, seus olhos. a gente vê realmente o profissional que você é, inclusive um privilégio ter ele aqui, né? Claro, com Ter- certeza. agradecer por você ter dado um tempo pra gente, porque eu Ele sei que que corrido sua saiu de uma agenda. gravação e já correu pra cá. Eu tava gravando um Exatamente. especial de São João, né? E uma externa, já tô inovando, fazendo uma coisa diferente do que a gente já faz lá. E aí eu falei, não, vamos lá também, chegar junto, né? Boa. Fazer. E é isso, a gente, que nem você falou, o Podprime ele iniciou também como um podcast somente assim, né? Mas a gente só fazia episódio de podcast, e a gente vai variando, vai aparecendo outras coisas, vai fazendo react, vai fazendo resenha, vai dando notícia, vai, enfim, que for aparecendo e for dentro do formato, ele se falou, cria-se um canal com vários conteúdos dentro, né, que É, vai expandindo, né? é a tendência hoje, né? O podcast, ele surge há 5, 6 anos atrás, nos Estados Unidos, né? Que é sempre onde tudo começa, né? Fora do Brasil, nesse formato, né? Por conta da pandemia e de outras coisas. Aqui abraçou-se muitas coisas por conta da pandemia, mas a essência do podcast, ela já existe há mais de 15 anos, Sim. né? Quando eu comecei com o meu projeto do Mesa 2, isso é importante falar para quem está na faculdade agora, ou no seu curso de graduação, seja qual for, eu comecei na faculdade. Era um projeto na faculdade, que um professor meu, que era coordenador da área de rádio e TV, de RTVC, né, abreviando a sigla, ele disse, estou com uma coisa aqui chamada podcast. Aí todo mundo dizia, Sim. podcast, o que é isso? Foi uma coisa que eu viajei, estava nos Estados Unidos, gostei e estou querendo trazer para a faculdade. Era já um professor visionário. Isso lá em Salvador, na Bahia, né? Que eu sou de lá de Salvador, da Bahia, formei lá, depois vim morar aqui em São Paulo. E aí eu falei, pô, mas o que é isso, professor? Eu sempre fui curioso. Eu falei, é um formato que a gente grava em MP3, Olha, que depois a gente salva num pendrive ou em algum outro lugar, ou
sobe para a internet através de um blog para as pessoas ouvirem. Era apenas o áudio, a essência do podcast. E aí eu bolei isso na faculdade, quando ainda era aluno, Mesa 2, que começou com o nome Conecta Podcast. Era um nome assim bem diferente. Mas pra época era interessante, né? É, Porque ela... era Conecta É. Podcast, coisa bem anos 2000, né? E aí quando chegou lá, eu falei assim, pô, professor, e se a gente transformar esse projeto em algo mais que vá muito mais além do que a faculdade, que vá mais além, que abra portas para outras coisas, né? Se um aluno falando pro professor, né? E coordenador, aí ele, pô, comprei sua Vendendo o ideia, projeto, né? gostei. Vamos fazer como? Aí eu falei, bom, primeiro a gente vai mudar esse nome, que Conecta Podcast, porque foi uma coisa criada para os alunos interagirem, né, e fazerem quem gostava de RTV e simplesmente promover a faculdade, porque a faculdade era uma faculdade que tinha vários campos e a ideia era você sempre buscar um professor de um campo e fazer uma entrevista. Esse era o projeto. Só que era muito engessado, uma coisa muito sem graça. Aí eu fiz, professor, vamos criar uma coisa assim, como se fosse num bar. Dá uma alma, né? Um bar, a gente batendo um papo. E era gravado, era uma pílula de 15 minutos. E a estrutura tinha que ser como se fosse de um bar. Eu falei, vamos fazer isso tudo no áudio. Aí ele falou, pô, no áudio? Eu fiz, a gente tem uma equipe de edição para fazer isso. A gente coloca aquela trilha como se fosse num bar, bota um barulhinho de talher, de copo, de coisa e Bom. tal. A gente cria quadros, isso tudo saindo da minha cabeça, tá? Caraca. Um jovem ainda ali para terminar a faculdade, né? Digamos ali, quase no penúltimo semestre da faculdade. E aí eu fui desenhando, ele gostou, comprou a ideia. E aí, batendo um papo com a equipe, né, que fazia parte do projeto, que eram alunos também e profissionais de lá, editores e tal, e coisa e tal, pessoas relacionadas a áudio, eu fiz, pô, mas se vai ser uma cara de bar, a gente tem que fazer uma coisa com cara de, sei lá, Aí, um brincou, igual como a gente chama do bar, né, a mesa 2 outro não sei o quê. Aí eu fiz, espera aí, é esse aí o nosso nome, mesa 2. Mesa 2. Como assim mesa 2? Mesa 2. Quando a gente tá num bar, eu vou escolher a melhor mesa. Qual é a melhor mesa? É a mesa 2. E vai ser mesa 2. E aí ficou. E é o 2 com 2 por extenso, não, um número, né? E aí ficou a ideia da mesa 2. E aí a ideia de ser 2, por você estar entrevistando outra pessoa, falando apesar de a gente às vezes levar um caminhão de gente para entrevista, mas ficou essa ideia e aí foi indo, a gente criou esse formato. E foi tão bom porque aí a gente começava a entrevistar professor, aí eu dizia, vamos entrevistar aluno também. Curso de publicidade, isso um professor de marketing meu falava, Cláudio Corrêa. Até hoje ele me acompanha. Era um mega de um professor muito bom. E ele dizia assim, todo publicitário eu acho que é artista. E é uma verdade. E de publicidade nascem muitos artistas, assim como eu, né? Não me gabando, mas já me gabando. E, e ele dizia, todo publicitário é artista. Eu peguei isso e falei, professor, então vamos trazer umas pessoas daqui da faculdade que canta, que toca, que faz teatro, que tem toda essa ligação, né, com a comunicação. E aí a gente começou a fazer pequenas entrevistas editadas com essa cara de bar, entrevistava os professores também, e eu sempre trazia uma atração musical, e eu ia criando quadros que até hoje eu uso no programa e que tem toda essa conexão, pra vocês entenderem a raiz de tudo, né? Uhum. E isso em 15 minutinhos. Eu fazia um mega programa, dava um trabalho da porra Imagina, pra, Hoje não pra tem, né? editar, né? E os editores ficavam putos comigo. Pô, os editores não tinham nada pra fazer na faculdade, que a realidade é essa, né? Os alunos ficavam jogando dominó no intervalo. Aí chega um maluco que quer revolucionar o campus dele lá e eles têm que ficar trabalhando de fato o dia inteiro, né? Não só ganhando no mole, né? Mas por outro lado, brincadeiras à parte, eles gostavam sim, porque era Sim, uma é hora de você estar aprendizado, além de aprendizado. criando. É a criação E aí eu levei esse projeto depois, que ficou tão bom, para a TV da faculdade, né? Em uma época que era blog, né? Era a modinha, era blog, há 15 anos atrás. A gente pegava um blog, subia, demorava um dia para esperar subir o vídeo, né? Era a realidade da época. Caraca, meu. Subia-se o vídeo e ali todo mundo tinha acesso a assistir e os comentários eram no espaço da caixa da casinha ali do blog, uma coisa assim bem rudimentar, mas que para época era super tecnológico. E aí a gente fazia isso, deu muito certo, eu ia fantasiado, eu fazia personagens, eu imitava o Silvio Santos, imitava outros personagens, mas oi, vai o Silvio Santos. E aí, como era mesa, a gente brincava, coisa de bar, a gente colocava as coisas com nome de comida, aí eu ia perguntar para as pessoas no campus, às vezes tinha um evento sério da faculdade, a gente ia logo nos cursos mais sérios. Curso de engenharia. Íamos lá, engenharia mecatrônica, os ferinha lá dos nerds
tinha aquela cabeça engessada, ia lá perguntar pra ele, tipo assim, se você fosse um prato, que prato você seria? Aí, tipo, quebrava, né? É, Dava e depois a gente vinha com algumas coisas mais acadêmicas e tal. voltado pra E aí área. virou um videocast em uma época que ninguém falava, nem sabia o que era podcast. Eu criei um videocast dentro da faculdade, que hoje é Bacana. o que a gente está fazendo aqui. Sim. Aí, depois da faculdade, eu tive propostas de ir para TV. Eu estagiava em uma TV que era afiliada da Globo lá, em Salvador. E aí eu falei, vamos para essa TV? Eu recebi a proposta. E aí, quando eu fui sair para a TV, a faculdade fez, não, esse projeto é nosso. Aí eu fiz, não, esse projeto é meu, que saiu tudo da minha cabeça. Na época eu não tinha consciência de registro, não sabia nem como ganhar dinheiro nessa época, né? Não que hoje eu ainda saiba, mas naquela Só época fazia, né? é, a gente fazia pelo, como dizia um amigo meu, pelo pau duro, né? É, exatamente. E não que a gente não faça hoje, né? Mas hoje o pau duro a gente já É, pensa, já né? pensou Será que qual o vai preço desse dar? pau? Será que preciso tomar uma badala primeiro? Enfim, a experiência, né, traz um pouco de insegurança, né? A gente vai ficando mais velho, a gente fica com mais medo das coisas, né? Mas é prudência, né? Na verdade. E aí, foi uma briga do caramba. Eu saí brigado da faculdade, porque eu já estava formando e eles queriam ficar com um projeto que era muito bom para desenvolver como um programa de estágio. Eu falei, vocês podem até criar, desde que vocês me envolvam. Você seja Que agora o eu vou mediador, né? entender como é que ganha dinheiro com isso. Exato. Aí não quiseram, aí eu levei o projeto para TV. Foi muito bom durante alguns meses, mas eu não sabia que existia aquela palavra patrocínio, né? Então a gente está numa TV, a gente tem que trabalhar com vendas, com patrocínio. Eu não tinha Custo, né? noção disso ainda, mesmo estando numa faculdade de publicidade. Mas na época não se falava muito em marketing. O marketing que a gente via era nos livros, não o marketing digital e outros tipos de marketing que poderia até ter, né? Mas a gente não tinha acesso. Então, assim, estou fazendo essa volta toda para dizer o Imagina. seguinte, que podcast é uma coisa que já existia 15 anos atrás e eu comecei a fazer na faculdade. E hoje, depois de 3 anos, eu volto com uma temporada, depois de passar por rádio, por TV, fazendo o quê? Podcast. Podcast, né? Só que criei o Procast, né? Bacana. Mas, tipo assim, você vê que tudo é rotativo, é que Como se nem... fosse uma moda, né? É, Vai mudar, às vezes exatamente, troca uma exatamente o que eu ia peça ou falar, outra. leu minhas palavras, leu minha mente. Uhum. É, troca uma peça ou outra, mas. Eu também, quando eu conheci o podcast, foi só em áudio. Acho que foi 2000 e, sei lá, 10. A primeira vez que eu ouvi a palavra podcast foi em 2009. Tinha um programa que Então, chama. Até hoje chama. Até hoje tem, né? Que é do Jovem Nerd. Eles juntavam a galera deles lá e falavam sobre a cultura mais geek, né? De filmes, de jogos e tal. Cada um gravava no seu computador e eles lançavam no blog. Tinha o blog do Jovem Nerd, você podia baixar e ver. então, Aí isso em depois. 2009 em São Paulo, Isso né? em São Paulo, Em exatamente. Salvador só chegou em 2015. Caramba, a diferença, né, meu? É, Na verdade, 2014 por aí, né? Mas tem a diferença, é. né? E nos Estados Unidos já É, já existia há tinha. muito tempo. É. Tinha um aplicativo no iPhone. E aí depois no iPhone, meados ali 2012, aí eu vi. Quando eu comprei o iPhone, tinha lá um aplicativo, podcast. Eu falei, que é isso? O que é Será que é isso, rádio? né? Aí fui ver. Aí não era rádio, aqui, o Android tinha rádio onde você conseguia pegar a sintonia das rádios e ouvia. Não, você baixava, e aí quando eu voltei a ser o usuário de podcast, né? E aí, quando eu fui para a rádio com o projeto, que aí eu recebi um convite, a primeira rádio foi uma rádio comunitária, em Lauro de Freitas, que era vizinha de Salvador, Bahia, né? Cidade de Lauro de Freitas. Eu quis levar esse projeto podcast para a rádio. E na época, alguns locutores renomados de lá disseram: Você é maluco? Podcast, isso não existe. Fique preso nisso que você vai ver que isso não vai durar muito, né? E de fato eu levei. Eu tinha um programa ao vivo lá, tinha algumas temporadas eram assim, 4 horas no ar, Caramba. outras eram 2 durante o final de semana, mas às vezes todos os dias também, dependendo das temporadas, e eu fazia pequenas pílulas de matérias gravadas que eu exibia durante o meu Você horário. trouxe como Então, um quadro, né? era um quadro Boa. que também não deixava de ser um podcast, né? Exato. Mas é difícil, né? A resistência era muito grande, É que você né? fala, hoje mesmo, às vezes, o pessoal não entende muito, né? O que a gente já faz já é uma coisa bem disseminada. Como você falou, já teve o boom, né? Ali na época de 2020 e 2021 dos Sim, podcasts. E sim. mesmo assim a galera ainda fica, mas Sim. podcast, né? Como é que assim, né? Como que o pessoal ainda não entende totalmente, não é uma coisa. A gente que é da bolha, a gente sabe, né? Mas o pessoal de fora, às vezes eu falo, a minha mãe mesmo vai falar, é tipo rádio ou é TV? É, É. é, As pessoas meio que ficam assim, é. meio, né? Mas o podcast, para resumir tudo, então já existe há mais de 15, 20 anos atrás nos Estados Unidos. Algumas pessoas tiveram acesso mais
depois, e na pandemia ele foi o boom, se estilizou. Então, há 5, 6 anos atrás, nos Estados Unidos já tinha, e lá já está defasado. É uma coisa que está em desuso já, um Exato. podcast. Aqui ainda é modinha, mas a tendência do podcast é virar um programa de conteúdo de streaming, né? Isso. Então, quando eu levo a proposta de ter um podcast, é já pensando no que vem pela frente. E também, assim, tipo, vamos ter essa vitrine, mas vamos ter outros conteúdos também. Então, É. hoje o grande lance é esse, é você estar produzindo conteúdos diferentes, né? Mais externas e coisas que as pessoas se identifiquem também. A gente tava conversando muito sobre isso, né? O Gael que tá ali falando que é mais jovem, né? E tinha falado disso. Pô, Tonhão, mas seu projeto, ele tem muito cara, assim, de programa mesmo, né? E às vezes a internet, ela não quer um programa, ela quer uma coisa mais direta. Então isso é um desafio Sim. também, né? O bom é que aqui no Verdade. Brasil, como você falou, o que diferencia muito a gente dos outros podcasts dos Estados Unidos, por exemplo, é que a gente cria, de um programa, a gente cria um monte de coisa. Sim. A gente cria corte pequeno, corte polêmico, corte de 10 minutos, corte não sei o quê, E não corte de cabeça existe pra isso baixo. fora, Isso né? não Não existe. existe corte. Não, só que Corte é coisa de brasileiro, né? É. E a gente, por exemplo, o sucesso que o Instagram e o TikTok tem é só aqui. Se Exatamente. você vai lá pra fora, não tem esse sucesso todo. Outra As pessoas maneira. não vivem uma rede social. O brasileiro, ele vive muito a rede social. E é por isso que boa parte dos investimentos para esse meio, de qualquer tipo de empresa, todas são mais aqui pro Brasil, né? E para alguns outros lugares. Porque isso eu acho que é muito perfil do brasileiro, né? O brasileiro gosta de ver a vida do outro, né? É um reality show, né? Exato. É sucesso em outros lugares do mundo, mas no Brasil é algo assim surreal, né? Então, Só do Verdade. Brasil o é brasileiro é como fofoqueiro, né? Exatamente isso que eu ia falar. A gente gosta de fofoca, né? A gente Verdade. gosta das polêmicas. Aí você vê que o Fabião, o Tonhão é um cara empreendedor, né? Você vê o pouquinho que ele. Pouco tempo que ele falou, o tanto de conteúdo que ele trouxe do que ele Sim, cara. criou, né? Nessa parte de empreendedorismo. Então, a gente tem sempre uma pergunta de praxe, aqui, né, Fabião? Que a gente faz para todas as pessoas. É uma pergunta do que é o empreendedorismo para você. Não precisa ser uma coisa rebuscada, mas a gente gosta de saber, na prática, o que você realmente vê sobre o empreendedorismo, né? Essa parte de criação, né? O empreendedorismo, para mim, ele nada mais menos é do que o que você traz como sua verdade, do seu coração e transforma esse negócio. Ou propaga isso para o outro próximo entender o que você quer passar. Então, isso para mim é empreendedorismo, né? Parece ser uma coisa fácil de falar, né? Na prática é difícil, mas empreendedorismo é isso. É o seu feeling para você começar a influenciar outras pessoas para isso, mudar, transformar com a sociedade e, obviamente, ganhar dinheiro, né? Daí vem o lance disso virar um negócio. Então, empreendedorismo é isso para mim. E Tonhão, eu queria fazer uma pergunta também. Esse sonho que você tem vem de infância já? Esse instinto que você teve de se interessar pela mídia e ter esses projetos? Desde a infância. E olha que eu venho de um lugar, Bahia, Nordeste, extremamente tradicional e muito preconceituoso. E minha época eu ainda fui criado com muitas reservas, né, de criação de pai, tá? De mãe, de família, de dizer assim, você tem que ser médico, advogado ou engenheiro, né? Meu pai é engenheiro, meus tios engenheiros, alguns advogados, outros médicos, e a gente vem com esse conceito na cabeça, mas desde pequeno eu já tinha isso em mente, eu sempre fiz isso. Quando eu era pequenininho, sei lá, até os meus 12, 13 anos, eu tinha um gravador de, de um rádio, que era gravador também. Antigamente era assim, os rádios gravavam A fita. fita, né? E eu pegava essa fita e fazia rádio. Criava o nome de uma rádio lá, concorrente das rádios que já existiam. Por exemplo, até a ideia, porque você tinha muitas rádios lá com nome indígena, Rádio Piatã, Rádio Itaparica. Isso, a Piatã ainda existe, é uma das maiores do Brasil hoje ainda. E eu criei a minha Arapuã. Eu botei isso na cabeça, a Rádio Arapuã, porque também é indígena, homenagem aos... Ó, isso com 12, 11 anos de idade. E aí eu brincava, eu fazia rádio, eu gravava as fitas, gravava as músicas do rádio, pegava aquela parte que não falava da outra rádio, tinha todo esse cuidado de edição, Quando a gente ia pra gravar uma e o música, resto né? eu fazia locução. Queria me Aí matar. vocês agora, tá aqui na Rádio Arapuã, começou, não sei o quê. Então eu já tinha isso na cabeça. Tinha os comerciais.
Alguns eu gravava dos próprios comerciais que passava na rádio, ou eu inventava os comerciais. Ou agora oferecimento, não sei o quê, tipo, coisas que... Vinha na Que cabeça. bacana, cara. E aí, minha mãe via isso, e pra me incentivar, ela dizia, filho, eu vou ouvir. Eu vou Mãe é pegar mãe, né? trânsito pra ir pro coisa. Na época você não tinha muita opção de coisa, de muita rádio. Ela colocava tocar fita e ia assistindo. E às vezes ela dava carona pra algumas pessoas do trabalho, fazia aquela carona solidária. Que legal. E as pessoas iam ouvindo e eu curtindo e dizendo, nossa, que legal Já essa tinha essa rádio. audiência, Quem né? é que tá fazendo aí? Aí eu falei, meu filho que faz, depois você tiver, nossa, ele é muito bom. E aí as pessoas ficavam depois pedindo pra eu fazer cópia das fitas pra poder Fazer ouvir ouvir, né? durante o intervalo ali do trânsito no carro. Eu falei, gente, que coisa, né? E tinha outras coisas também, eu brincava de TV, juntava a criançada toda, dizia, vamos fazer um programa de TV aqui hoje. E fazia com o que tinha de recurso, com aquelas filmadoras em videocassete ainda, né? Era E, um e tempo legal. brincava, e a gente gravava e não tinha recurso para editar na época, mas a gente já fazia como se fosse ao vivo, sacou? Então eu sempre Podia errar, não né? podia errar, porque você não tinha como editar, não existia, né? Existia lá nas É, TVs a que gente já nem tinham sabia recurso. que tinha acesso a isso. É, e pequeno ainda, então eu sempre fui muito assim. E eu vivia muito meio que uma loucura, acho que é a primeira vez que eu vou falar sobre isso aqui. Eu lembrei disso agora. Um universo paralelo, quando eu era. Até a minha adolescência. Eu achava que eu era um grande apresentador, famosíssimo. Aí eu via aquelas coisas rolando ali na TV e eu fingia que eu tava lá também e tá, que não sei o que. Então eu viajava muito nisso, né? Também eu sempre fui filho único, né? Minha avó sempre dizia: quem não tem irmão brinca só. Então eu acho que você ser filho único também liberta muito o seu lado criativo. Apesar de eu sempre gostar de andar em galera e sempre ter muitos amigos, mas quando você tá no seu íntimo ali, você acaba É, mas isso é sendo verdade. mais criativo. É, eu sou filho, eu fui, né? Eu sou filho único também. Então, eu comecei a minha carreira como atleta, né? Joguei futebol até os 21, 22 anos. E começou também assim, sozinho. Eu lembro que minha mãe tinha uma. Nossa, minha mãe, coita, quantas vezes eu quebrei? Minha mãe tinha aqueles elefantes, sabe? Que ela deixava na estante. Sei. Ela Pra dar adorava. E sorte. isso trazia prosperidade, ela falava. Trazia E, prejuízo, né? Você e quebrando toda hora. o tanto que eu quebrei. Jogando bola, eu usava ele de troféu. Eu ia lá pro quintal, eu levantava, fingia que era campeão. E quantas vezes já quebrei a tromba do elefante, eu ficava bravo. Mas tudo começou assim também. Eu também criava como se fosse um universo, Paralelo, né? onde eu já Meio que o jogava Matrix, né? futebol quando eu era menino e acabei que se encaminhou dentro do. É, Ou até no churrasco de família. Eu sempre tive muitos primos. A gente fazia, e todo mundo gostava naquela época de Leonardo, a aham. partida. A gente subia nas estantes, cada um com um negocinho e cantando, assim, os tio vendo, era muito. É bem interessante. Minha família também era bem doidona, assim, né, Que nessa bom que eu maneira. não estou só. Exato. Foi bom. E acabou que a gente Muito acabou legal. vindo pra cá meio que sem querer, né, Fabio? A gente caiu no Sim, nosso colo cara. esse projeto, mas que acabou ligando os pontos, né? Meio que a gente nunca planejou em ter um podcast. A gente começou num comércio, né? A gente tinha uma loja de tênis, ia criar alguns cortes de podcast só pra dar aquele boomzinho na rede, no Facebook, no Instagram. E aí acabou que a gente começou a gravar, gostou. E tá aí até hoje, um ano, vai fazer um ano, né, Fabião? Graças a Em Deus. breve Graças a a Deus. festa do Podprime, né? Com Olha aí, certeza. O Tonho já tá já convidado avisa no já. dia que a gente Galera vem. aqui, Com certeza. todo mundo. Você que tá assistindo também, já se inscreve. Quem se inscrever e comentar agora também vai ganhar um acesso à festa, né? Olha aí que Os caras já beleza. tá puxando a sardinha, né? Então, estamos chegando, infelizmente, na parte final, né, Tonho? Já! Rapaz, Já tem quanto tempo de programa aqui já? hoje a gente fez. Hoje a Quase gente, uma hora. não, Nossa, a gente falou pra caramba, hein? Não, a a gente gente teve fez um pouco 30 menos, minutos. Ah, um pouquinho infelizmente, menos. por Por conta conta. das gravações. Mas a gente, eu de antemão já convido o Tonhão novamente aí, até para criar outros formatos aqui, né? A gente conversar sobre outras coisas, não só. Sim, sim, Claro sim. que assim, foi pouco o tempo, mas ele falou demais do que ele fez, né, cara? Você Foi vê um resumo. o tanto de conteúdo que ele já criou, que ele já participou e não para, E né? eu não falei nem Isso, 50% Não eu ia falou nem ainda. falar, metade do que. provavelmente. Queria Então, convidar o público para assistir o Mesa 2. Assistam, gente. Mesa Vale a 2, pena, né? vocês vão gostar. ó, esse episódio vai estar em collab, então. Quando você olhar aí embaixo, vai estar a fotinho do Podprime e a fotinho do Mesa 2. Se Aí sim, inscrevam também no Mesa 2, se inscrevam no Podprime. Fora isso, também vai ter os links da rede social, por pra todo favor. mundo encontrar. Vai lá e segue todo mundo, né? Parte final aí, Tonhão, fica à vontade. Eu queria agradecer demais aí por você ter cedido aí o seu tempo, vindo até aqui, contado a sua história, com certeza vai inspirar muita gente que tá no mesmo caminho que você. Nada, pra mim é um prazer estar aqui. Sempre estar incentivando os colegas, né?
e todos a buscarem o que gosta de fazer, né? Às vezes é muita hipocrisia. Você diz assim, faz o que você gosta de fazer, né? Tem que fazer o que você gosta de fazer mesmo, porque eu acho que a coisa funciona quando você faz o que de fato você gosta. Agora, se planeje para isso, se organize para isso, né? Faça de fato acontecer, porque não adianta só ter a vontade, pau duro, como eu falei lá no começo, sem você também estar organizado para isso. Então, se prepare para isso. Por mais que as coisas surjam na sua vida sem você imaginar, mas se prepare para o inesperado, porque quando ele acontece, você tem que fazer acontecer também, né? Exatamente, né? Não E ficar é só. isso. Então, me sigam para mais dicas. Em breve estarei lançando minha mentoria. Não, brincadeira. Mas quem Não, sabe tá também, certo, por tá que certo. não? Com Né? Tem gente que certeza, fala, cara. faz mentoria, fala um Pega o pouco sobre conteúdo que você tem. comunicação, mas tudo é um processo, né? Tem que se preparar também, né? Exato. Quando a gente faz o programa lá, sempre as pessoas gostam, porque a gente tem muito do pré, do durante e o pós, né? Então isso é muito importante, se organize. A gente faz um programa de 1 hora e 10 no máximo, mas você já tem ali por trás 2, 3 dias da semana, até mais, dedicados para o pré, para o durante e para o pós, né? Para Uhum. acontecer legal, como vocês aqui, tem toda uma organização para fazer acontecer. Desde marcar o estúdio, ter um profissional ali de responsa ali, o PC, e outras coisas para acontecer. Então é isso, temos que se preparar para entregar o melhor, né? E quando a gente quer entregar o melhor, a gente se prepara e a gente não se cansa de estar fazendo aquilo, né? Porque a gente Exato. sabe que o resultado vai ser bom. Então, sigam o Mesa 2. O programa Mesa 2 não é um programa tão sério assim, mas não deixa de ser motivacional, apesar de a gente sempre estar trazendo entrevistas interessantes, estar fazendo brincadeiras, fazendo quiz, trazendo assuntos do dia a dia e também de pessoas que são famosas, outras ainda não tão famosas, mas é o que eu sempre digo, para mim toda entrevista é interessante. Independente de quantas visualizações você tenha, de quantos seguidores você tenha, ou quanto você seja famoso ou não, mas todas as entrevistas são interessantes. Quem vai fazer a entrevista ser interessante é quem está entrevistando, quem estudou o entrevistado e também a história que o entrevistador tem para contar, né? É o famoso conteúdo, né? O que vale é o Exato. conteúdo e não simplesmente só se é engajado ou não. Se é engajado, melhor para nós, mas se não é também, a gente faz acontecer. E Exatamente. é isso. De alguma maneira fica, né? Então, essa é a proposta do Mesa 2, né? Levar conhecimento, utilidade pública e, ao mesmo tempo, algo suave, leve, porque os problemas sérios a gente deixa para outras questões, né? E é isso. Exatamente. Aí, Boa. Fabião, também finaliza então aí o nosso. O que que você achou aí, palavras finais aí pra gente já fechar esse Cara, episódio. eu queria agradecer, Tonhão, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, Nada, obrigado a você, disponibilizado seu querido. tempo por ter vindo até aqui. Agradecer ao nosso público lindo, muito obrigado, Felipão, obrigado, PC, todos aqui que estão aqui no estúdio. Obrigado, galera, um beijo. Mãe, Júlia, te amo. Valeu. Isso aí, vamos que vamos.